nosso assunto hoje é sobre o comportamento alimentar. Seja muito bem-vindo, eu estou aqui no aguardo da nossa querida Cláudia Kelmer, que estará conosco hoje nesta live. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a importância da gente mudar o comportamento dos nossos clientes ou dos nossos pacientes. Olá, Cláudia, vou te convidar aqui, querida. Vamos lá. Vamos aguardar a Cláudia. Olá! Muito Tudo bem, Celiane? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha só, pessoal, é uma grande alegria estar hoje aqui com a Cláudia Kelmer. Eu conheci a Cláudia há poucas semanas, né, Cláudia? Que a gente Bem poucas semanas. Exatamente. E a Cláudia, ela é Mas uma... eu já era sua fã há muito tempo, sempre te acompanhava seu trabalho. Muito bom. Ai, que bom, Cláudia. Muito obrigada, muito obrigada. A Cláudia, ela fez inscrição para o nosso treinamento no Rio de Janeiro, a Imersão em Nutrição Positiva, e nós montamos um grupo, né, com os nossos clientes, os nossos alunos que participarão, então, desse evento no Rio de Janeiro. E ali a gente já vem promovendo algumas atividades, dentre elas trazer os nossos alunos aqui para mostrar o trabalho deles, o trabalho de valor que eles realizam. E hoje nós estamos então com a Cláudia Kelmer, que além de nutricionista, ela também é coach, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, uma das melhores escolas de coaching existentes no Brasil, e ela vai então compartilhar com a gente um pouco da sua experiência relacionada à mudança de comportamento, ou seja, ao comportamento alimentar. Você que está ouvindo a gente aqui, se você ainda não conhece a Cláudia, se você tem interesse em conhecer um pouco mais também sobre esse tema, você pode deixar as suas perguntas aqui, até porque a gente também gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Cláudia, muito obrigada mesmo. Obrigada eu, Celiane, obrigada eu. Legal. Eu que quero agradecer a você e as pessoas que entrarem aí para a gente conversar um pouquinho. Legal. A Cláudia, então, ela vai falar um pouco para a gente da experiência que ela tem, que é diferente do que a gente está acostumado a ver, e eu acredito que é aí que reside a nossa maior possibilidade de mudar o comportamento real das pessoas, né? Que é sair daquela vala comum, sair daquele trabalho, eu diria assim, comum, mesmice, que boa parte dos nutricionistas ainda atuam. E por conta da gente ficar naquele lugar comum, daquilo que a média faz, a gente sabe que os resultados são muito raros, né? São realmente mais restritos. E é aí então que reside a diferença. A Cláudia, ela tem uma experiência bacana, ela tem uma vivência muito legal dentro dessa área de comportamento alimentar. E eu quero, Cláudia, que você fale um pouquinho sobre você e um pouco também sobre o que você vai compartilhar conosco aqui. Muito obrigada, Adriana, que está conosco aqui, Sheila também, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindas. Então, eu iniciei na nutrição como a maioria dos nutricionistas, né? Porque faculdade forma a gente dentro daquele quadradinho, da caixinha, né? Mas eu ficava sempre muito desconfortável, porque o paciente vinha e a gente fazia toda a anamnese, fazia todos os protocolos, né? Que a nutrição tradicional recomenda, mas a gente não via resultados, os resultados deixavam bem a desejar. Era uma coisa meio invasiva, assim, parecia que eu estava dizendo para a pessoa o que ela ia comer, quando ela ia comer, e que muitas vezes não atendia os anseios e os desejos dela. Então, eu comecei a buscar outras formas, outras maneiras de acrescentar alguma coisa a mais que trouxesse um tratamento mais humanizado para essas pessoas e que respeitasse mais a individualidade de cada um. É óbvio que se a pessoa tem uma patologia, tem alguma situação que a gente detecta na anamnese, na hora da consulta dela, a gente vai olhar para isso sim. Eu não dispenso a clínica em momento nenhum. Eu acho importantíssimo a gente estar atenta para essa clínica. Mas
Geralmente as pessoas mudam quando elas têm um infarto ou têm uma situação, uma doença grave que ela é obrigada a mudar esse comportamento. Fora isso, ela tende a sempre estar protelando. Então, o que que eu faço? O que que eu fiz? Eu fui buscar na escola de coaching, né, que é uma área também que eu me interesso muito, eu gosto muito de pessoas, eu gosto de comportamento humano e de estudar isso. E aí eu fui buscando essas ferramentas e fui colocando, agregando dentro dos meus atendimentos para buscar um maior engajamento desses pacientes. Porque eu acredito que se a gente não muda a mente, não muda comportamento, você não se estabelece, não fica a vida toda seguindo uma determinada dieta, principalmente as dietas restritivas, que está mais do que comprovado que geram compulsão, né? Não é à toa que nós estamos vendo aí uma epidemia de obesidade, de doença, de câncer, de tudo, muito disso de acordo com a qualidade de vida que as pessoas estão tendo, né? Então a gente tem que sim tratar, olhar o ser humano como um todo. Por isso eu falo que eu pratico uma nutrição humanizada. É um ser integral, não é parte de um ser, né? Certo. Legal. Pessoal, obrigada a vocês que estão chegando aí. Daniela Rezende, estou vendo a Evandra também está conosco aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. Deem os corações aqui para a Cláudia também, tá? Quando vocês tirem aí a informação. E, Cláudia, muito legal essa ênfase, né? Que você dá para essa questão mais humanizada, para a mudança da mentalidade das pessoas, que é exatamente o que a gente foca dentro da nutrição positiva. Algumas pessoas ainda não conhecem muito bem essa metodologia de mudança de mentalidade, em primeiro lugar, para depois mudar o comportamento. A nutrição positiva, ela também é uma nutrição extremamente humanizada, que ela leva em consideração as potencialidades de cada indivíduo. E se a gente não passar primeiro por uma mudança de mindset, a gente não consegue mudar o comportamento. Eu queria que você trouxesse um pouco aí dessas dicas mesmo que você preparou até para compartilhar aqui com a nossa audiência. Então, eu fiquei pensando, falei, vou levar dicas de quê? Eu não quero chover no molhado, né? Fazer o que todo mundo faz. Então, eu vou trazer para vocês ferramentas que eu utilizo, né? E vejo que tem resultados. Primeiro, é óbvio que eu faço uma anamnese muito bem feita, bem completa, que abrange inclusive a parte emocional da pessoa, de comportamento, como ela enquanto pessoa, como ela reage às situações, se ela está passando por algum período que ela que está com uma maior dificuldade, como anda o relacionamento, tudo isso envolve as escolhas que ela vai vir a fazer em termos de alimentação. Procuro saber o que ela entende por uma alimentação saudável, qual que é a maior dificuldade, qual a maior facilidade que ela tem. E daí eu vou usando as ferramentas. A primeira, eu separei 7 das ferramentas aqui, que é testar a autoeficácia, né? Ver qual a maior, se ela está de fato interessada nessa mudança, em promover essa mudança, né? E se ela está de fato, se ela acredita que ela é capaz de fazer essa mudança. Aí, a partir daí, muitas vezes, quando eu pergunto como eu posso te ajudar, o que você quer, que eu espero de mim, eu sempre deixo muito claro, eu vou ser a sua apoiadora nesse processo. Vou te dar uma orientação, mas a escolha sempre é sua. A responsabilidade das escolhas são suas. Então, primeiro, autoeficácia. Segundo, motivação. Eu tenho que ver se ela está de fato motivada a fazer essas alterações, essas mudanças. Aí vai, o que a pessoa ganha, o que você vai ganhar fazendo essa mudança no seu comportamento, promovendo essa melhoria. E o que você perde? A mudança, o ganho tem a ver com a parte do prazer, né? Da motivação
que deixa a pessoa mais... que vai gerar prazer, alegria, contentamento nela. E a perda é aquilo que o sabotador interno que cada um de nós tem, e alguns, vai agir naquele momento da escolha dela. O que ela vai perder fazendo essa alteração, essa mudança no comportamento dela. E aí ela vai ter que decidir se ela vai querer ganhar ou se ela vai querer continuar ganhando e perdendo ao mesmo tempo, deixando de alcançar o objetivo dela. Certo. Então, Cláudia, deixa eu só fazer um adendo aqui, antes de você passar para o próximo. Porque quando você faz essa pergunta, né, do que você ganha se você continuar fazendo o que você está fazendo esse hoje, comportamento, continuar repetindo esse comportamento, o que você perde, é muito interessante porque as pessoas, quando elas se deparam com esse tipo de questionamento, elas precisam parar para refletir, o que nem sempre elas fazem no dia a dia. Exatamente. Como eu vou ganhar se eu continuar assim? As pessoas, elas não se dão conta de que elas têm ganhos e de que elas têm perdas. E que muitas vezes as perdas são realmente significativas e drásticas e ela não se dá conta. Por exemplo, até, né? Eu vou trazer até uma experiência, algumas experiências que eu tenho nesse sentido, de pessoas que elas não percebem que elas vão perder o amor de alguém, elas vão perder o convívio com os filhos, que são as pessoas que elas amam demais, o convívio com o marido, com a família. Por quê? A qualidade de vida dela vai caindo. Sim. A expectativa de vida vai caindo. As condições para que ela se mantenha saudável por um tempo maior vão reduzir significativamente. Então, esse tipo de análise, ela é realmente extremamente impactante, não é verdade? E é o ponto onde a gente mais demora. Onde a pessoa mais demora, porque justamente ela não pensa nisso. É tão no automático, né, a escolha do alimento, o ato de comer em si, que ela não para pensar o porquê daquilo ali, né? Então, realmente, o que você falou, é bem assim mesmo. As pessoas se deparam com elas mesmas, às vezes, nessas perguntas, e aí elas começam a pensar, né? Posso continuar? Pode continuar. E a terceira dica é promover a mudança do comportamento, fazer com que ela, né, encontre qual vai ser o comportamento que ela quer mudar primeiro. Importante ressaltar, ninguém muda tudo de uma vez só. E ninguém deve começar pelo que é mais difícil. Vamos pelo que é mais simples, mais fácil, mais corriqueiro, para começar essas mudanças. A partir daí, a pessoa vai incorporando isso. Eu uso, inclusive, uma ferramenta, um diagrama de círculos, que eu não sei se está dando para ver direito aqui. A pessoa... Chega um pouquinho mais próximo da tela, assim, ó, Isso. Aí a pessoa escolhe, ela vai... Cada semana ela vai colocando, a cada encontro nosso, ela vai colocando num círculo desse, ela mesma escreve. Ela define, ela escreve qual é o objetivo dela. Isso para quê? Para gerar responsabilidade, que é a quarta dica. Você tem que fazer com que a pessoa se sinta responsável por si mesma. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai na nutricionista ou no nutricionista e pega uma dieta pronta e sai para casa e pega aquilo e olha põe dentro da gaveta, não vai olhar mais. Ou vai olhar de vez em quando, ou vai falar, eu não dou conta de fazer isso. Mas ela não entendeu qual é o processo dela lá. Então essa mudança tem que partir de dentro para fora, tem que ser dela. Como eu disse no início, eu sou a apoiadora, né? Eu vou utilizar as ferramentas, o meu conhecimento, vou orientar na melhor alimentação, mas a mudança, primeiro tem que haver a vontade de mudar, para depois ela se engajar no processo. Então, eu sempre pergunto... Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso, que é algo muito importante até dentro do nosso aprendizado acadêmico, onde o nutricionista, ele aprende a ser o condutor do processo. O cliente,
Ele é um mero espectador. É como se o nutricionista sentasse no banco do motorista e o cliente do ladinho. Então ele diz, você faz isso, 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 isso. E o cliente, então tá. Só que chega uma hora que o cliente não consegue fazer nada, porque é muita informação, é muita coisa para se fazer, e ele não assume a sua responsabilidade, que é o que você está falando, né? A autorresponsabilidade. Porque enquanto a gente não assume a responsabilidade, enquanto essa responsabilidade está na mão do outro, o processo de mudança não acontece. Não acontece, exatamente. Por isso que é tão poderoso mostrar para ele que ele, primeiro, ele tem que querer, tem que saber o que ele quer, né? E assumir essa responsabilidade para si. Legal, Cláudia? Sensacional. Então, é sempre aquela pergunta, de quem é a decisão de mudar, de iniciar o processo, né? Certo. Quais serão as suas atitudes? Né? Então, a gente tem... E me pontue aí, sempre faço a régua lá de comprometimento, de 0 a 10. Quanto você está comprometido para entrar nesse processo? Porque se ele der menos do que 10, eu sempre volto a fazer o reforço da eficácia lá em cima, volto na motivação, até que ele entenda que ele precisa ter 10 de motivação. Ele, senão vai fazer mais ou menos, e mais ou menos não interessa. Né? Pessoas, coisas mais ou menos nunca ficam legais. Então, a quinta dica, valores e propósitos. Quais são os seus reais valores? O ato de comer, o que significa para você? Aí a gente vai nas crenças também, que as pessoas têm muita crença de que tem que comer assim, tem que comer assado, isso pode, isso não pode, eu tenho que comer no horário do almoço, eu tenho que comer... A gente tem que comer quando tem fome. Né? A gente tem que comer quando tem fome. Não é de 3 em 3 horas, não é 10 refeições, 6 refeições por dia, é quando eu tenho necessidade. Quando eu preciso para o meu organismo, quando eu começo a sentir aquela baixa de energia, eu começo a sentir o estômago já mais vazio, aí eu tenho que me olhar, né? Que a gente também vai falar um pouquinho mais disso. Ver o que que eu tô, por que que eu estou comendo, a sexta dica. Eu estou comendo porque eu estou com fome ou porque eu estou com vontade? Existe uma diferença aí. A gente come por fome ou por vontade. A minha mãe sempre dizia, quem está com fome não escolhe o que comer. E é fato. Quem está com fome, abre a geladeira ou vai no armário, vai comer o que tiver. Agora, quem está com questões emocionais aqui, querendo esconder, ela vai ter vontade. Aí ela vai correr atrás de determinado alimento. Que para alguns, às vezes, é o doce, outras vezes é o salgado, mas vai ter uma preferência por determinado tipo de alimento. Né? E aí a gente tem que se conhecer um pouquinho. Verdade. Pessoal, vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando, dê os corações aí pra gente. Escreve aí se tá legal. Faz perguntas. Façam perguntas, isso aí, interajam, né? Porque vale a pena. E aí você coloca também se você passa por uma experiência assim, deixa a gente saber se você é profissional, se você é uma pessoa que acompanha o trabalho da Cláudia, né? Se você já conhece a Cláudia também, porque é importante a gente ter uma ideia de quem está conosco aqui. Ó, Adriana, maravilhoso. Legal, doutora Adriana. A Adriana está falando direto de Portugal com a gente. Ah, que show. Muito bom, muito bom. E, Cláudia, muito bacana essa questão de avaliar, né? Se a pessoa está com fome ou se está com vontade de comer. Ó, a Dani Rezende está gostando bastante. Legal, gostando das abordagens. Olá, Mauara, seja bem-vinda. Quando a gente realmente para, assim, para analisar, né? Essa diferença de se está com fome ou se está com vontade de comer, as pessoas também não fazem esse tipo de análise. Sim. E quando a gente observa os nossos colegas até trabalhando no dia a dia, isso nem sempre faz parte da prática clínica, né? Nem sempre isso é uma rotina para a gente investigar e ensinar o cliente a ouvir os seus sinais internos, porque isso é parar para se escutar. É parar para prestar atenção em como que eu funciono, né? Exatamente. Como que funciona o meu organismo? Como é que eu... será que realmente eu tô com fome? Porque eu quero comer doce, eu tô afim de doce e tal. Não, amigo, você não tá com fome, você tá com vontade de comer. Você não tá com fome, você tá com vontade de comer, é outra coisa.
É uma Aí você questão tem que, realmente emocional. aí você tem que ver qual é a emoção que tá aqui dentro que você está querendo esconder atrás desse docinho ou desse salgado que você vai querer comer, né? Verdade. E Ó, a Daniela falou, adorando a forma de trabalho com ela. E faço essa mesma análise com os meus pacientes. Está sendo bem legal. Bacana, Dani, muito bom. muito legal, é isso mesmo. Eu acho que a nutrição vai seguir por esse caminho, porque ninguém mais aguenta ficar só ouvindo falar que isso não pode, aquilo não pode, que isso é ruim, que aquilo é ruim. As pessoas têm que entender isso, mas dentro de um processo de autoconhecimento. E também não quer É, dizer que nunca vá se comer uma coisa que não é saudável, vamos dizer assim. Né? é Faz porque... parte. Faz parte das Exato. comemorações, isso faz parte do ambiente social que nós vivemos. Agora, nós temos que saber quando e quanto, qual a frequência que a gente faz isso. Uhum. Né? Porque se a pessoa leva um estilo de vida, se ela aprende a levar um estilo de vida mais saudável, Mais ela saudável. vai poder comer isso, né? A gente não pode Exatamente. viver. Exatamente, a gente não pode viver restrito. Uhum. E chega uma certa hora também que depois que você perde o hábito por determinados alimentos, você para de sentir necessidade deles. É, Você para de sentir necessidade deles, porque já não é mais um hábito tão grande assim, né? é verdade. É o aprender, né, a comer de novo. Ó, a Daniela Exatamente. colocou mais Reaprender. informação. É. A Daniela colocou só restrições em pessoas saudáveis. Só restrições. Em pessoas saudáveis está muito cansativo, tem que dosar. Aí a Cíntia Kelmer Exatamente. falou: realmente difícil mudar estilo de vida. E parte dele as escolhas alimentares, fugindo das dietas para virar rotina, partindo da individualidade de cada um. Isso aí. Isso. Opa. Então, e aí a gente tem que criar a autonomia para esse paciente, é a 7ª dica, e Uhum. checar qual foi o aprendizado dele no final da consulta. O que foi mais importante para você? O que você aprendeu? Tem alguma coisa nova que você não sabia? Tem alguma coisa a mais que você gostaria de compartilhar ou de perguntar? Sempre dando a ele, perguntando para ele qual é a sua proposta para a próxima semana, qual mudança você quer fazer. E aí a gente faz todo esse fechamento e, óbvio, se ele tem ou se ela tem alguma necessidade de alguma restrição, se é um diabético, mesmo assim eu costumo não criar restrições grandes. A gente tem como trabalhar com esses grupos de pacientes com uma alimentação saudável e saborosa, interessante. Né? Sim, sim. São várias coisas que a gente pode fazer. E eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. São 6h23. Então, vou falar rapidamente então, porque já prolongamos um pouquinho. É sempre buscar estar atento para o que está comendo. Comer devagar, comer atentamente, sentir o cheiro do alimento, sentir o gosto do alimento, porque muitas vezes, entra aqui e já desce direto, a pessoa tem que mastigar, né? Sentir para todas as papilas gustativas pegarem todos os sabores e observando aquilo ali para que você consiga parar de comer na hora que tem que parar de comer, na hora que já está saciado, né? Porque o organismo precisa de um tempo para avisar que está saciado. E se a gente come devagar demais, sem prestar atenção, isso acaba não acontecendo. E aí dá aquela sensação horrível de que você está parecendo, como dizem os mineiros aqui, comer um boi. Né? Que legal, Cláudia. Cláudia, muito legal o teu trabalho, porque ele passa por um processo de autoconhecimento. Sim. Se a gente não se conhece, a gente não muda. Não muda. A gente só muda quando a gente passa a se realmente a se conhecer. Exatamente. Né? E eu gostei muito dessa tua abordagem, porque ela sai completamente da vala comum, daquele trabalho básico, né? daquela rotina já conhecida que a gente aprendeu na faculdade, que boa parte dos nossos colegas continua replicando isso
mas infelizmente com pouco sucesso, né? É. E dentro dessa tua abordagem, que é o que a gente também preconiza dentro da nutrição positiva, agora para fazer esse fechamento aqui, né, que você deu a 7ª dica do prestar atenção ao que se come, né, esse comer com uma atenção mais positiva, sempre observando os 5 sentidos, o tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar, né? Esse momento pré-refeição, ele é extremamente importante para que a gente realmente mude o nosso comportamento. E dentro desse processo de mudança, se não tiver uma consciência da importância desse processo de mudança, vai ser mais uma tentativa. Mais uma tentativa. E mais não um vai erro. ser bem sucedida. Porque ele não se conheceu, ele não se convenceu da importância da mudança, ele não percebeu o que ele vai ganhar e o que ele vai perder se ele mudar esse comportamento alimentar ou se ele não mudar. Não é verdade? E com certeza. Aí que está a riqueza realmente desse trabalho, né? Em primeiro lugar, vamos trabalhar com uma questão mais profunda, que é o que a gente preconiza dentro da nutrição positiva. Mudança de mentalidade em primeiro lugar, porque depois que ele consegue perceber a importância dele vigiar os pensamentos, dele treinar uma nova maneira de pensar, se autoconhecer, aí sim as mudanças vão acontecendo e aí sim o comportamento vai mudando. É o primeiro entendimento, né? A pessoa precisa entender. Quando ela entende o que ela precisa e o que ela está fazendo muitas vezes com o próprio corpo e o que isso vai ocasionar para ela futuramente, ela começa a pensar em si de fato, né? E não só na questão da estética, do que o outro pensa, do que o outro acha. É o que eu escolho para mim. Né? Certo. Legal. Olha só, Mari Rio Bom colocou assim: trabalho na saúde da família e uso algumas dessas estratégias por lá, principalmente nos grupos. Tento deixar a nutrição mais leve, livre de restrições e com equilíbrio, dando mais autonomia a eles. Exatamente. É isso mesmo, tem que ser algo leve, tem que ser algo legal, divertido, porque senão, gente, restringir demais, ninguém aguenta. E alimento é muito mais do que uma função, né? O ato de se alimentar é muito mais de uma coisa bioquímica dentro da gente. Dá prazer, gera lembranças, né? A gente, desde a vida intrauterina e principalmente na introdução de alimentos, isso gera emoção, né? Primeiro o aconchego da mãe e tal, o olho no olho, a mãe dando a papinha, tudo isso vai gerando emoções, vai despertando emoções nas pessoas e que ficam no subconsciente. Então, muitas vezes ela busca, quantas vezes não vai buscar aquele alimento que a minha mãe fazia, eu sente um aroma, nossa, tá com cheirinho da broa da vovó, sei lá. Então, come-se também por emoção, mas tem que haver um equilíbrio, né? Deve haver um equilíbrio nisso aí. É verdade. Olha só, tem uma pergunta aqui da Adriana Cordeiro. Cláudia, qual a sua experiência prática com os clientes com obesidade? Eles respondem bem ao tratamento com a nutrição humanizada? Respondem. Eles respondem bem. No início, eles tendem a se sabotar um pouco. Primeiro que é um processo, a gente já deixa bem claro, principalmente quando é um obeso, a gente já estabelece um tempo de tratamento, porque a mudança não acontece na primeira, na segunda, na terceira consulta. São pelo menos 6 meses de tratamento, de acompanhamento. Quando ele atinge assim, vou te falar que às vezes é mais fácil, às vezes até com eles, do que com uma pessoa que está dentro de um peso, um sobrepeso pequeno, muitas vezes, porque ela às vezes se boicota mais, porque ela não tem tanta urgência. O obeso, quando vem, ele já vem com algum tipo de patologia, ele já vem encaminhado por um médico, e aí ele já tem uma necessidade de mudança. Eu recebi outro dia uma pessoa que ela disse para mim que ela precisava
perder peso porque isso estava impactando no trabalho dela, estava dificultando a locomoção no trabalho dela e que ela precisava ter mais agilidade. Sim, e isso estava dificultando. Então, quer dizer, cada um tem a sua dor, né? Cada um vai buscando os seus caminhos, mas tem impacto sim e bem positivo. Ai, que legal, Cláudia. Cláudia, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de saber em relação à ansiedade, né? Os clientes que você atende, e que você até utiliza também esse processo, esse mesmo tipo de processo, como é que é a questão da ansiedade com eles? Eles são pessoas ansiosas? Qual que é a incidência que você observa na sua prática clínica? 99% dos pacientes ou dos clientes são ansiosos. Vivem amanhã. E aí o hoje passa e ele nem percebe. Porque está sempre vivendo amanhã. Então realmente uma epidemia, né? Ansiedade. Né? E acaba levando muitas vezes a uma depressão, né? O transtorno de ansiedade generalizada, né? Quando ele está num nível bem alto, já é detectável por algum tipo de médico, de psiquiatra, ou que seja, ele já vem com o pezinho na depressão. Então é preciso tomar muito cuidado, vigiar muito os nossos pensamentos, aonde eu estou vivendo, né? É viver um dia de cada vez. É verdade. As pessoas estão sempre com a cabeça no futuro ou no passado, mas nunca no momento presente. Mas nunca no momento presente. Isso é um treino, viu? Isso é um treino. Isso é um treino mental. E o importante até você ter falado isso, né? Porque essa vivência é nossa também, né? A gente também vivencia isso no dia a dia. Muitas pessoas com ansiedade, isso caminha assim para uma depressão, a gente tem que ficar cada vez mais atento em relação a isso. E até eu gostaria de, antes da gente fechar aqui, Cláudia, falar até de um workshop que nós iremos realizar, então a Nutrição Positiva, no dia 13 de junho, semana que vem, quinta-feira, 7h30 da noite, a gente vai fazer um workshop super legal, onde a gente vai compartilhar diversas técnicas poderosas para a mudança de mentalidade e ajudar essas pessoas com ansiedade. A nossa proposta é exatamente ajudar as pessoas a tratarem a sua ansiedade usando muito êxito no consultório. Então, se você ficou interessado, você vai na biografia aqui da Nutrição Positiva, lá tem um link, clica nesse link e você vai cair na explicação do nosso treinamento, né, que vai ser semana que vem, 1h30, começando 7h30 da noite, até as 9h a gente termina, mas você vai poder ter acesso depois por um ano, você vai poder ver e rever todo esse conteúdo que vai estar recheado de dicas maravilhosas. E detalhe, o preço é mega acessível, R$ 59,00, e você vai poder pagar, inclusive, em 12 vezes, né? R$ 5,90 por mês, 12 vezes é uma bobagem. Tem juros? Conteúdo já está incluído, né, os juros, ou R$ 59,00 à vista ou R$ 5,90 por mês por 12 meses. Mas olha, vai ser realmente muito poderoso e quem tiver condições de participar, vale realmente a pena. Bom, para a gente concluir aqui, Cláudia, gratidão demais, você é maravilhosa, você é sensacional. Eu amei fazer essa live contigo aqui, até coloquei no início que a gente nem se conhecia há tanto tempo assim, nós nos conhecemos há muito pouco tempo até, e foi uma grata satisfação tê-la conosco nessa live. Eu vou salvar essa live depois, até para a gente colocar também no nosso YouTube, no nosso IGTV, porque essa live merece ser compartilhada com certeza. E vocês que estão assistindo a gente aqui, ó, só um pouquinho. Depois que a gente encerrar, vai no nosso post ali da Nutrição Positiva, onde eu tô com a Cláudia numa foto, deixa lá o seu like, comente, faça um comentário super positivo aqui para nossa amiga Cláudia, porque, olha, ela merece. Cláudia, gratidão mais uma vez, viu? Como é que foi para você? Gratidão, para mim foi ótimo, maravilhoso, estar com você sempre é muito bom.
Acho que a gente, desde o primeiro encontro, do nosso primeiro bate-papo, né, a gente teve uma sintonia legal e acho assim que nosso trabalho tem tudo a ver, né? Estou indo para a imersão da nutrição positiva em outubro. Vamos estar lá, vamos aprender mais, que a gente não pode parar, tem sempre alguma coisa nova para aprender. E agradeço a você, a todos que entraram aí, as pessoas que comentaram, que deixaram o seu like aí. Agradeço a todos, muita gratidão, viu? Desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigada. E logo a gente se conhece pessoalmente, né? Outubro está chegando. Com certeza, outubro está chegando. Live de lá, né? Vamos, com certeza. Aí, Cláudia, ó, um beijo grande para você, um beijo grande para vocês. Beijo para você também. Beijo para todo mundo. E, ó, terminando aqui, vai lá no nosso post, vocês vão lá, coloquem o seu joinha e façam um comentário. Deixem uma mensagem para Cláudia, porque ela merece, tá bom? Ó, beijo grande. Valeu, beijo. Cláudia. Valeu, Ciane. Até mais.